Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e procuramos viver de forma prática, aplicando seus ensinos no dia a dia, de forma a enfrentar os gigantes do nosso século, do nosso tempo. Hoje eu quero continuar com vocês a leitura de Neemias. Nós estamos aí caminhando para o final do livro de Neemias, esse relato maravilhoso de um homem que liderou um processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus colocou isso no coração dele, esse projeto, movimentou pessoas, movimentou recursos e permitiu que o povo de Israel retornasse para sua cidade a partir do coração de Ciro, o rei da Pérsia, que estava ali liderando e, de certa forma, subjugando a nação. Então, primeiramente, nós temos o domínio babilônico. Depois de 70 anos, nós temos aí Ciro dominando a Babilônia e, consequentemente, tomando posse de tudo aquilo que estava sob o controle da Babilônia. Então, a partir deste momento, Neemias volta, realiza a reconstrução dos muros e, como nós estamos aprendendo, não só isso, a reconstrução dos muros, do templo com Esdras, era só uma evidência do que Deus estava fazendo no coração dos judeus, do coração ali do povo hebreu. Então ali é muito pedagógico, essa história é muito pedagógica para nós, quando nós olhamos para Deus, quem é Deus, como é que ele trabalha, como é que ele agiu lá na antiguidade com o povo de Israel, como ele tem agido conosco nos dias de hoje, pensando a partir do nosso contexto, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo após a vinda de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, como nós podemos entender o hoje a partir das evidências da história de Deus com o povo de Israel. No capítulo de hoje, Neemias 11, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho diferente. Como nós estamos conversando, Neemias também é um relato de bordo, é um diário ali, uma documentação de coisas que estavam acontecendo naquela época. Então você tem muitos nomes, muitos detalhes, famílias, números, quantidades, tudo para evidenciar ali e para deixar registrado a mordomia de Neemias, como ele administrou os recursos que chegaram até suas mãos, como foi aplicado o ouro, a prata, as pessoas que estavam voltando do exílio. É isso aqui que nós vamos ter aqui no capítulo 11. Então eu vou ler alguns trechinhos, não vou ler tudo, porque são muitos nomes e números. Então ele fala o nome do representante da família e fala a quantidade de pessoas que estavam ali relacionadas. Três partes aqui a gente pode dividir o capítulo 11. Primeiramente, ele dá a relação daqueles que foram morar em Jerusalém, que continuaram morando depois desse retorno do exílio. Na outra parte, nós temos os moradores das cidades de Judá e, por fim, num pequeno trecho, dos moradores das aldeias ao entorno. Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês compreenderem melhor do que eu estou falando. Vocês fazem as suas leituras aí no lado de vocês, eu faço aqui no meu e nós vamos juntos, porque no final eu quero trazer algumas reflexões a partir disso que nós estamos lendo. Diz assim lá em Neemias 11, no versículo 1. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, aí ele começa a citar Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malatiel, dos filhos de Pérez. E vem uma descrição até o versículo 19, onde ele vai falando ali detalhadamente o nome da pessoa e do representante da família, lembrando que era patriarcal, então você tem o nome dos homens, como os chefes e os líderes,
e as pessoas que estão ali debaixo da sua liderança. A partir do versículo 20, ele relata os que ficaram morando em Judá. Então ele vai falar do 20 ao 24. E a partir do 25, ele fala sobre os residentes nas aldeias. O versículo 25 diz assim: quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jacabzel e suas aldeias. E ele vai descrevendo as aldeias, dando os nomes detalhadamente do que foi feito até o fim do capítulo. E aí eu quero pensar um pouquinho com vocês a partir disso, a partir desse comportamento de Neemias e extrapolando aqui o texto, olhando para o contexto do momento que eles estavam vivendo. O que significava para eles essa documentação? Já parou para pensar? Porque muitas vezes a gente lê a palavra e fica naquele tédio de, nossa, olha o tamanho da genealogia, olha quantos detalhes, para que eu preciso disso? E acho que é importante nesses momentos a gente dar um passinho para trás e procurar olhar para esses relatos, para esse detalhamento tão rico de nomes, de famílias, com um olhar de quem enxerga o todo. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui agora. O que significa, para aquecer aqui a nossa conversa, o que vocês acham que significava para o povo de Israel essa documentação? O que eles estavam vivendo ali? Neemias estava falando de pessoas que estavam voltando, muitas delas, do exílio. A cidade havia acabado de ser reconstruída. Como nós vemos nos capítulos anteriores, Neemias, juntamente com os líderes e todo o povo, fizeram a releitura da lei, da Torá. Eles compreenderam do coração de Deus o que precisava ser feito e aonde eles estavam errando. Assumiram uma responsabilidade com o Senhor de guardar a lei, de guardar os seus mandamentos. E a partir disso, no capítulo 11, nós vemos que eles começam a habitar novamente uma terra que havia sido devastada. Eles reconstruíram as suas cidades, eles levantaram os seus muros, o templo havia sido reconstruído, a identidade do povo estava sendo restaurada, a aliança com Deus, eles estavam celebrando, retomando seus ritos. Olha só, que momento especial! E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente. Duas coisas importantes, eu dividi essa reflexão em duas partes. A primeira dela é sobre o tempo de esperança e de recomeço que o povo de Israel estava vivendo. Olha só, pensa nisso tudo que nós estamos conversando. Pensa no coração de cada hebreu, de cada pessoa, principalmente daqueles que retornaram para casa. Pensa só quantos sonhos não estavam sendo retomados, a prosperidade, porque você tem agora, você está diante da sua terra, você tem a esperança e a expectativa de prosperar, de ter o seu próprio alimento cultivado ali na sua terra. Você tem também sonhos com relação à sua família, você pode pensar na sua posteridade, voltando para sua casa, pensando aí nos seus filhos, nos seus netos. Você tem também um crescimento e uma multiplicação pulsando ali. Nós voltamos a ser povo, nós estamos aqui retomando as nossas atividades, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. E você tem uma grande expectativa para o novo. Então olha só que coisa linda, a partir desse entendimento que Deus estava trazendo de volta o seu povo para a sua terra, você tem todas essas coisas que não é aqui, vamos combinar, um exagero nós falarmos sobre isso. Que o povo estava sonhando novamente, estava feliz, você está saindo da terra do exílio, da onde não é o seu lugar, onde não são os seus costumes, os seus hábitos, você está voltando para casa. E quando nós falamos desse Deus maravilhoso de Israel, esse Deus que traz o seu povo de volta para casa, nós precisamos ter em mente que é sobre isso que ele tem trabalhado e esteve trabalhando no coração deles. Esperança, renovo, alegria, essa comunhão que havia se perdido, os ritos, a identidade, algo ali estava renascendo, um renovo, uma esperança no coração do povo. E isso, gente, é avivamento. Isso é despertamento espiritual. Esse retorno
a comunhão com Deus, a andar por caminhos de obediência, não é simplesmente sobre questões materiais ou então questões aí de não ter mais sobre os ombros uma maldição, de ter um jugo, não. Mas é também a respeito de um Deus que tem bênçãos e renova não só essa aliança de forma espiritual, das obrigações ali, do que deveria fazer, mas no coração do seu povo, pensando para o futuro, pensando a longo prazo. A vida estava brotando novamente no coração de cada hebreu. Vocês entendem isso? Isso é despertar espiritual. É esse vislumbre da vida ressurgindo, renascendo nos nossos corações. E agora entra um ponto que eu quero conversar com vocês sobre os nossos dias. Se para Israel era isso, o que para nós significa? Antes eu quero compartilhar algumas passagens com vocês. Um profeta que falou sobre isso e que profetizou sobre os 70 anos de cativeiro e sobre o retorno de Israel para a terra prometida, para onde era a sua promessa. Jeremias, gente, foi esse cara, esse homem de Deus que falou lá. E eu quero ler com vocês rapidamente Jeremias 23, falando sobre essa profecia, essa promessa do Senhor. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada para Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, e aí eu quero ler com você algumas palavras aqui proféticas que Neemias falou a respeito desse tempo. Olha só, pensa no coração do povo depois dos 70 anos, depois da reconstrução dos muros, nesse momento que nós estamos lendo aqui Neemias 11, lendo essas palavras aqui proféticas que Jeremias declarou antes. E olha só, essas coisas foram ditas antes e depois que o povo havia sido subjugado pelo rei Nabucodonosor. Então, isso já estava vivo ali, essa profecia já era de conhecimento de Israel. Quando eles retornam, já sob a autoridade de outro rei, do rei da Pérsia, essa é a mensagem, essa é a esperança do coração deles. Olha o que Deus manda para o povo fazer. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem para ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, olha aqui, 70 anos atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Essa é a alegria
Pensa só, eles, de novo, pensa um hebreu aqui que teve, porque eles leram a lei, eles leram novamente os mandamentos, as orientações do Senhor. Pensa o povo ouvindo essas palavras que foram profetizadas há anos atrás, do coração de um Deus que agora eles estavam em paz. Deus levando eles de volta para casa. Deus levando ele, trazendo de volta da correção, do exílio. Eles foram colocados naquela condição, segundo os profetas do Senhor, por conta da sua própria rebeldia. Mas naquele momento, diante do que eles estavam fazendo, reconstruindo os muros, eles tinham a consciência que Deus os havia perdoado. Essa era a alegria do povo. E como eu falei para vocês, o que isso representa para nós? Eu quero ler outra passagem exatamente do mesmo profeta. Exatamente de Jeremias. Está lá em Jeremias 23, do 5 ao 8, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Isso aqui é muito profundo e interessante. Quem é esse renovo? Vocês conseguem perceber que essa profecia ela tem um duplo, um triplo cumprimento? Vocês conseguem perceber que essas palavras elas se cumpriram e elas estão se cumprindo e continuam se cumprindo ao longo dos anos? Carol, como assim? O que você quer dizer? Primeiramente, pensando no retorno, lembra, né? Jeremias, ele profetizou antes e durante o período de exílio. Essas palavras dizem respeito ao retorno do povo para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, para tudo que nós estamos lendo em Neemias. Ela diz respeito também sobre um renovo, um rei que governará. Ela diz respeito, gente, sobre Cristo, Jesus, o renovo de Israel, o rei que governará eternamente. Essa aqui é o segundo cumprimento. E o terceiro, gente, é a plenitude destas palavras que se cumprem na terceira vinda, na segunda vinda de Cristo. Então Jesus veio, consumou todas essas profecias, voltou para o Pai e em breve retornará. Essa é a nossa esperança, para buscar a sua noiva, para trazer plenitude, para dar sentido completo de cumprimento nessas profecias e nessas palavras. Carol, o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que o que aconteceu com Neemias, o que foi profetizado por Jeremias, o que nós vemos aqui se cumprindo, é o que tem reservado para nós da parte do Senhor. Nós, gente, fazemos parte de tudo isso que está sendo profetizado. Nós experimentaremos o cumprimento destas palavras, que vem se cumprindo ao longo dos séculos. Deus vem cumprindo, Deus tem reorganizado, tem trazido de volta o povo de Deus, o povo que é dele, para comunhão com ele. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós estudamos o Antigo Testamento, por isso que nós aprendemos com os relatos, com as maravilhas, com as obras que Deus realizou a partir e através da história de Israel e que tem realizado nos dias de hoje com a igreja a partir da revelação do Filho que havia sido profetizado desde aquele tempo e que na sua existência, na sua revelação, cumpre todas as profecias e traz à existência
todas as palavras que Deus liberou para a humanidade por meio dos seus profetas. Eu quero deixar essa esperança com vocês hoje, que o mesmo Deus que trabalhou no coração dos hebreus, aqui em Neemias que nós lemos, o mesmo Deus que movimentou o coração desse povo para retornar do exílio, para reconstruir os muros, o templo, para retornar para sua cidade natal, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, para ressuscitar, para levar sobre si os nossos pecados, que tem trazido todas as coisas de volta para debaixo da sua autoridade. É o mesmo Deus. E o processo que eles viveram lá, que nós aprendemos nas Escrituras, é o processo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Deus está colocando tudo debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos dele. E todos os povos estão sendo voltados para a centralidade de Cristo, onde isso se consumará na sua segunda vinda, quando ele volta para julgar as nações, para recolher os seus definitivamente e julgar aqueles que não reconheceram a ele. Então é tempo de juízo, tempo de justiça que está por vir. Enquanto isso, é o evangelho que está sendo pregado, é o evangelho, o reino de Deus que está sendo anunciado. É tempo de colheita. Vocês entendem? Conseguem perceber? Desde a morte e ressurreição de Cristo até os nossos dias, o reino de Deus está avançando, a palavra está sendo anunciada, as pessoas estão ouvindo e estão tendo a oportunidade de escolher viver debaixo da autoridade de Cristo ou não. E no tempo determinado, Jesus volta novamente, aí sim, para julgar por definitivo e cumprir plenamente essas palavras que foram profetizadas há tantos e tantos anos atrás. Eu coloquei aqui para vocês, o ministério de Jeremias foi de 626 a 586 a.C. Nós estamos falando aí de mais de 2.500 anos atrás. Há 2.500 anos atrás, desde lá, essas palavras têm se cumprido e elas não passam. Por quê? Porque é a verdade. Elas se completam, elas se consumam e se consumarão no tempo que só Deus sabe, determinado para a plenitude dos tempos. Que essa seja a nossa esperança, que esse seja o nosso júbilo, a nossa alegria, como o povo celebrou a vida, o renovo, uma nova esperança, um recomeço lá com Neemias, que nós como igreja possamos celebrar, porque todas essas coisas nos são acrescentadas. Esse é o nosso banquete, a vida saindo e brotando de dentro de nós. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É sobre isso aqui, é sobre esperança, sobre sonhos, sobre prosperidade, sobre os filhos, a família, crescimento, multiplicação, as expectativas para o novo. Vida, gente. A vida que brotou no coração do povo de Israel é a vida que tem brotado no nosso coração a partir do Filho, do reconhecimento de quem é o Filho de Deus e a submissão à sua autoridade, ao seu evangelho, seguindo em obediência aos seus ensinamentos, às suas palavras. Que esse vídeo seja uma esperança no seu coração, que abra aí o seu entendimento em nome de Jesus para entender aquilo que nós temos acesso a partir do Filho de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.